Sejam bem-vindos à nossa reunião virtual. Que Jesus abençoe a todos nós. É muito importante que compartilhe as nossas reuniões com seus amigos, seus familiares e que, no final, deem um like se tiverem gostado, para que assim essas reuniões fiquem mais tempo disponíveis no YouTube. Lembramos que nós sempre fazemos os estudos sobre os dois livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, alternadamente. Nesta ocasião, teremos um tema do Livro dos Espíritos, abrangendo as perguntas 939 a 940A, com o tema Uniões Antipáticas. Acompanharemos as reflexões trazidas por nossa companheira Tânia Wilson, que é do Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança, em Botafogo, aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Tânia, suas palavras iniciais. Queridos irmãos, queridas irmãs, é sempre uma alegria renovada estarmos juntos nesse espaço virtual de estudo do Lar de Teresa. Sintam-se todos carinhosamente abraçados. Vamos então à leitura da nossa página inicial. A nossa página tem por título Compaixão em Família. Em epígrafe, nós temos: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé. Palavras de Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E o texto que é de Emmanuel: são muitos assim, descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão, bordam conceitos e citações a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de subido valor em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrição de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares de grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam em exportar, no rumo do asilo, o avô menos feliz que a provação expõe à caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite, mas vale fazer bem aos que vivem longe que não fazer bem algum. Ajudemos assim, ajudemos aos outros quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitações. Essa página é de Emmanuel, está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 107, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Já preparados por essa mensagem tão apropriada, tão bonita, vamos agora fazer a nossa prece inicial, lembrando a doce figura de Jesus. Querido Mestre, neste momento que nos reunimos em Teu nome, para esse breve estudo, relembrando os teus ensinamentos, pedimos que nos abençoe, que possamos estar atentos, que possamos ter o auxílio dos nossos guias espirituais, do nosso anjo da guarda, para melhor entendimento das lições, das reflexões que nos serão trazidas neste momento. Abençoa todos nós, inspira a nossa companheira Tânia, que vai nos trazer as reflexões desta noite. Fica conosco, Senhor, e permite que seja em teu nome, em nome dos benfeitores, amigos que estão sempre conosco, e sobretudo em nome de Deus, que possamos iniciar a reunião desta hora, dando graças a Deus. Tânia, a palavra é sua. Obrigada, Ana.
Então, como foi anunciado, pela nossa irmã, o tema hoje trazido à nossa reflexão é uniões antipáticas. Este tema está no Livro dos Espíritos, na quarta parte, no capítulo 1, onde Kardec vai analisar, vai fazer perguntas aos espíritos sobre as penas e os gozos terrestres, ou seja, sobre as nossas alegrias e dores, sobre as nossas dificuldades e as nossas alegrias e as nossas tristezas. E ele colocou esse tema das uniões antipáticas nesse capítulo ao lado, por exemplo, de perda de entes queridos, suicídio, ingratidão e temor da morte. Fazendo uma olhada rápida nesses temas, fica parecendo que uniões antipáticas junto de temor da morte, suicídio, parece uma coisa assim deslocada. E se nós pensarmos hoje na quantidade de divórcios, de separações, de dificuldades em família, como bem lembra Emmanuel na mensagem, nas dificuldades de convivência, a gente vai ver que, pelo contrário, se na época de Kardec esse tema era um tema relevante por ser causa de tristeza, de infelicidade, de sofrimento, nos dias atuais, infelizmente, mais ainda. Então, eu convido vocês a pensarem um pouquinho na experiência de vocês, vocês que nos assistem. Vocês estão num relacionamento com alguém? Esse relacionamento é um relacionamento de pouco tempo, de muito tempo? Qual a qualidade desse relacionamento? Vocês diriam, ouvindo assim esse tema, que ele é uma união ou um relacionamento antipático? Nós já vamos ver o conceito aqui dessa palavra também. Mas vocês estão felizes? Sentem bem-estar nessa relação? Ou ainda, muitas vezes, nós que somos pais e mães de filhos já adultos, nós observamos com pesar filhos nossos em uniões infelizes, conflituosas, difíceis. Então, muitas vezes a gente tem uma união que é uma união que nos dá bem-estar, mas os nossos afetos, filhos, irmãos, amigos queridos, talvez vivam essa dificuldade. Hoje nós vamos então nos debruçar um pouco sobre esse tema. Claro que não vai ser feito um grande aprofundamento, porque nosso tempo é curto, mas desde já eu convido vocês a olharem também o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou, que é o capítulo que Kardec vai desdobrar mais esse assunto, ele vai detalhar melhor a argumentação em relação a essa questão dos casamentos infelizes. Vamos, em primeiro lugar, ver como é que era na época de Kardec, naquele segunda metade ali do século XIX, como que era essa questão do casamento, do divórcio, de separação. Fazendo uma pesquisa, é importante lembrar que na época de Kardec a França era um país católico, majoritariamente católico. E naquela época, mas também nos dias de hoje, para essa religião o casamento é algo indissolúvel. Então, não interessa se essa união é antipática ou simpática, uma vez feita a união religiosa dentro dessa tradição de fé, essa união, então, ela não pode ser desfeita. E quando nós pegamos o conceito, união a gente sabe que é casamento, mas quando a gente pega o conceito dessa palavrinha antipáticas ou antipática, a gente vai ver no dicionário que isso se refere a algo ou alguém que desperta aversão, desagrado ou falta de afinidade. Então, vocês imaginem Kardec refletindo sobre os temas da época que o mobilizavam, ele sabedor disso, que a França era esse país católico e que, portanto, em termos religiosos, pelo menos, um relacionamento, mesmo que houvesse aversão, desagrado e falta de afinidade, ele deveria permanecer. Do ponto de vista legal, o Código Napoleão de 1804 previa o divórcio, mas este código foi revogado por uma lei de 1816, por pressões religiosas da igreja. E então não havia a possibilidade de divórcio na época de Kardec.
Com relação à questão da qualidade das uniões ou do casamento, o casamento por amor nessa época era algo ainda muito recente. Então, havia ainda no século XIX casamentos por conveniência, casamentos por interesse, que eram muito comuns. E como eram casamentos onde havia apenas o interesse e alguma conveniência de ambas as partes, muitas vezes, mas possivelmente só de uma parte acontecia, e o casamento era infeliz, isso gerava infidelidade. E filhos que eram pejorativamente chamados de filhos bastardos. Então, havia aquele casamento ali tradicional, aprovado socialmente, feito perante a igreja, e as pessoas iam ser felizes, principalmente os homens, claro, com outras mulheres, constituindo outras famílias que eram famílias paralelas. E ainda havia, naquela época, no século XIX, questões de gênero envolvendo as mulheres, que dificultavam a liberdade de escolha na hora de se casar e, portanto, de se separar. Era muito difícil para uma mulher, principalmente, se libertar de uma união infeliz, de uma união antipática, de uma união que lhe causava extremo desagrado. Essas informações históricas, meus irmãos, elas nos mostram o pioneirismo de Kardec ao abordar esse tema na codificação. No livro dos Espíritos, que é o trechinho que nos cabe hoje analisar, são três questões apenas sobre o assunto, a 939, a 940 e a 940A. Mas, como eu já apontei, esse tema é melhor desenvolvido por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Vou trazer aqui, então, uma síntese das principais ideias de Kardec e dos espíritos nessas questões, mas também trazendo a contribuição um pouquinho do capítulo do Evangelho. Então, Kardec faz três perguntas aos espíritos e os espíritos respondem. Em termos de síntese, o que eles dizem sobre as uniões antipáticas, a questão do divórcio e a impossibilidade de separação? Vejam que beleza a argumentação dos espíritos e a lucidez de Kardec, muito à frente do tempo histórico em que ele estava vivendo, lá naquela metade ali do século XIX. Então, os espíritos nos dizem que as leis humanas mudam de acordo com a sociedade, a época e o desenvolvimento da inteligência. Então, eles estão mostrando aqui que a lei humana ela muda. Eu acabei de comentar isso. Havia um código que aprovava, que permitia a separação, que ele depois foi revogado. Então, à época de Kardec, ele havia sido revogado, os casais não podiam se separar. E a gente sabe que isso depois reverteu. Hoje a França é um país que há muito tempo tem o divórcio legalizado. As leis humanas, portanto, mudam. A gente já vai ver um pouquinho isso aqui, como foi isso aqui no Brasil também. Então, o aspecto divino no casamento, o aspecto que a gente poderia chamar de santo em qualquer união, se refere à afeição mútua do casal e sua transmissão aos filhos, que poderão então ser melhor cuidados e educados quando há essa afeição, quando há esse amor. Se a união, portanto, é uma união em que há esse afeto, em que há esse vínculo, essa segurança, esse bem-estar emocional, a gente pode dizer que há ali um aspecto divino. Então, o aspecto divino, segundo os espíritos, está no amor. E não na lei, e não em qualquer cerimônia que possa ser feita. Porque, como se sabe, e na época mais ainda, a despeito de qualquer cerimônia, qualquer altar, poderia não existir amor entre aquelas pessoas naquela união. E isso ia gerar uma série de consequências, de sofrimentos e de dificuldades para ambos, mas para a sociedade de um modo geral também. Eles lembram, os espíritos, que os casamentos feitos apenas para atender o orgulho, a vaidade, a cupidez, se tornam então infelizes e promovem uniões irregulares
e tragédias, gerando aquela questão da infidelidade, a infidelidade conjugal, se fosse por parte da mulher, como costuma infelizmente ser até hoje, provocava muitas vezes no homem, em função de uma cultura, uma reação desmedida, e havia aqueles crimes de honra, aqueles crimes passionais. Então, o casamento onde não há uma base afetiva, ele tende a ser um casamento, uma união de aversão, uma união complicada, uma união que pode redundar aqui, como a gente vê pelos espíritos, em tragédia. Eles lembram, portanto, que o divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que de fato está separado, e que o divórcio, portanto, não é contrário à lei de Deus. E aqui eu quero ressaltar mais uma vez esse pioneirismo do nosso codificador de colocar essas questões, de trazer essas respostas dos espíritos numa época em que não havia possibilidade do divórcio, numa época que o divórcio era visto, inclusive, como algo contrário à lei de Deus. Então, o que os espíritos aqui nos esclarecem? Não, nada disso. A união com o amor, ela está abençoada por Deus naturalmente, pelo afeto. Mas um relacionamento, uma união que é antipática, o divórcio aí não é contrário à lei de Deus. Na questão 940, os espíritos colocam a seguinte frase, vamos prestar atenção. Eles dizem assim: essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Vou repetir a pergunta dos espíritos na resposta a Kardec, para que ela possa, para que ela possa ser uma fonte de reflexão para todos nós. Julgas, porventura, que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? E também eu trago para dar aqui uma confirmação, uma legitimidade maior a essa colocação dos espíritos, o que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, em que Kardec diz assim: um dia perguntar-se-á o que é mais humano, caridoso e moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem mais viver juntos, ou restituir-lhes a liberdade. Essa é a colocação de Kardec. Olhem bem, o que é mais caridoso e moral? Deixar ligados até a morte dois seres que não conseguem viver juntos ou restituir a ambos a liberdade para que possam, então, ser livres, para que aquele núcleo familiar possa respirar. Muitas pessoas, ao ouvir essa argumentação e essas colocações sobre o divórcio, que estão na codificação, trazem o que está escrito nas obras subsidiárias. Algumas obras subsidiárias, tanto de Emmanuel quanto de André Luiz, recomendaram durante muito tempo que os casais aguentassem, né? Então, houve até uma classificação de casamentos de prova, casamentos expiatórios, casamentos que seriam casamentos de afinidade. Então, passou-se a ter o entendimento na doutrina espírita, e é esse ponto que eu vou entrar agora, quando a doutrina espírita chegou ao Brasil, né, e uns anos depois, passou a existir o entendimento de que, aí eu vou falar para vocês uma frase que era muito comum no interior de Minas, que eu ouvia da família do meu ex-marido: casamento e mortalha no céu se talha. Era uma frase que eles gostavam de falar. O que queria dizer essa frase? Uma família toda espírita, obviamente, que o momento da morte e o casamento são arranjados antes da gente nascer e que, portanto, não devem ser alterados uma vez estabelecidos aqui. Essa compreensão dentro do movimento espírita, ela acaba reproduzindo aquela ideia lá do catolicismo, que Kardec, então, teve esse trabalho, essa preocupação de esclarecer melhor do ponto de vista doutrinário. Mas vamos ver no Brasil como é que se deu isso em termos históricos. Então, quando a doutrina espírita chegou ao Brasil, ali também finalzinho do século XIX, tínhamos igualmente um país predominantemente católico. E não existia igualmente aqui no nosso país uma lei que permitisse o divórcio, que permitisse a separação legal. Vejam,
apenas em 1977 o divórcio é aprovado no país, depois de muita resistência por parte da Igreja Católica e dos meios religiosos de uma forma geral, e de muita luta por parte de uma série de instituições de direito, por parte de instituições que organizavam as mulheres, mas instituições sociais civis que buscavam renovar a lei. Como também nos lembra Kardec e os Espíritos, que a lei humana ela vai progredindo de acordo com o nosso desenvolvimento. E essa situação do antes do divórcio e depois do divórcio, curiosamente se manifestou na produção mediúnica. Então, se a gente pegar as mensagens mediúnicas de 1950 a meados da década de 70, por exemplo, que era o período ainda que a lei do divórcio não havia sido aprovada no país, lembre-se que foi só em 1977. Antes havia uma possibilidade que era chamada, tinha um nome feio, era chamada de desquite. Mas o desquite tinha uma série de entraves, dificultava a retomada depois de um relacionamento legal, dos ex-cônjuges. Era muito complicado essa coisa do desquite. E depois veio o divórcio, que tornou-se muito mais rápido, muito mais tranquilo para os casais que optassem pela separação. Então, a gente vai ter duas produções mediúnicas diferentes. Um primeiro período, que vai ali de 1950 até mais ou menos década de 70, marcado por esse discurso que o divórcio seria apenas uma alternativa ao suicídio e ao homicídio, ou seja, aquele casal tá para cometer um crime, né? Ou vão se matar, ou um dos dois cônjuges vai se matar, e aí ok, aí se justifica o divórcio. E a orientação era que a permanência no casamento infeliz devia existir para evitar um agravamento dos débitos e que a responsabilidade da separação recairia sobre aquele que pede a separação. Então, reparem aqui que interessante que as comunicações mediúnicas, aqui eu trago não só Emmanuel, mas também André Luiz e Joana de Ângeles, acabavam reforçando aquela ideia inicial que o codificador procurou amenizar, no sentido de trazer aos casais infelizes, em uniões infelizes, uma esperança, uma renovação. Esse foi o primeiro período. E nós temos também, então, o segundo período, a partir de 1970, especialmente a partir de 1977, em que o divórcio aparece como uma solução para uniões infelizes onde não há amor, que a escolha deve ser respeitada e condiz com os imperativos pessoais de evolução. Então, nós vamos analisar agora, eu vou trazer dois autores espirituais com um trechinho de obras já falando sobre esse tema após a aprovação do divórcio no país, para a gente ver que não é bem assim, casamento e mortalha no céu se talha. Então, o primeiro trechinho que eu trago à nossa reflexão é um trechinho de Emmanuel, do livro Vida e Sexo, que foi recebido e publicado no ano de 1994, então aí a gente tem quase 20 anos após a aprovação do divórcio, em que Emmanuel diz assim, olhem bem, prestem atenção no que o nosso mentor nos diz. Ele fala assim, óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum. Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus e ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. São eles mesmos, os amigos que se enlaçam pelos vínculos do casamento, que desejam a separação entre si, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha, sem ferir-lhes a decisão. Então, Emmanuel, aqui a fala dele está claríssima para todos nós e bem de acordo com o que os Espíritos nos trazem no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo. E vejam, gente, a linguagem que Emmanuel usa. Ele diz que ninguém possui o direito de torturar ninguém.
à face das leis eternas. E que o divórcio baseado em razões justas é providência humana claramente compreensível. Vamos ver agora o que Joana fala. Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, no capítulo 5, cujo título é, vejam bem o título da mensagem, Separações Harmônicas. Ela diz que nessa modalidade de separação, os parceiros, os ex-cônjuges, mantêm o respeito e o entendimento, que, embora tristes, os parceiros se encontram amadurecidos para futuras uniões. E ela defende o direito de separar-se legalmente sem que uniões sejam para toda a existência, o que veda o direito à felicidade, tendo em vista necessidades emocionais e espirituais. Repare então que Joana de Ângeles e Emmanuel, dentro daquela ideia de concordância do ensino dos espíritos, estão falando a mesma coisa aqui, de uma maneira diferente, com palavras diferentes, mas é a mesma ideia. Talvez vocês agora estejam se perguntando assim, mas Tânia, onde é que fica a questão da expiação e da provação? Como que é isso em relação ao casamento? Como é que a gente faz? Que, aliás, era uma pergunta que eu fui jovem espírita, de mocidade, as jovens espíritas todas se faziam. Como é que eu faço para reconhecer se aquele é o escolhido? Que aquele é o que a gente combinou lá antes de reencarnar. E aí ninguém sabia falar, como não há até hoje possibilidade da gente saber. Quando a gente tem escolha, e Joana tem ela faz uma diferença espetacular naquele livro Plenitude, sobre expiação e provação, em que ela diz assim: isso vai ajudar a gente a entender essa coisa do casamento ser expiação ou não. Então, ela diz que quando há algo na vida da gente é expiação, nós não conseguimos fugir, não há escolha, a gente tem que passar. Percebam, então, na época histórica em que não havia divórcio no Brasil. Uma jovem se casava, vamos pegar ali início do século passado, ela não podia trabalhar, ela muitas vezes não tinha condição de estudar, o casamento era um único caminho, então havia um casamento ali de interesse, muitas vezes sem amor. Aquela jovem casava e naquele contexto ela não tinha escolha de se separar, não tinha. A não ser que fosse num grande centro, urbano, e talvez a custa, claro, de muito sofrimento, de passar muitas privações, mas ela, a princípio, não tinha, ela estava presa naquele relacionamento. Então, nesse contexto de não escolha, como diz Joana no livro Plenitude, a gente vê uma expiação, porque aquela pessoa precisa ficar ali naquele relacionamento, mesmo que ele seja antipático, infeliz, aversivo, ela vai ter que aguentar aquilo o resto da vida. A gente vê esse tipo de situação, por exemplo, em países do Oriente, especialmente países islâmicos, em que a mulher ainda vive essa realidade, em que há ainda esse entendimento religioso do casamento como sendo algo indissolúvel. Então, nessas culturas lá ainda hoje, o divórcio não é uma opção. Então, os casais, mesmo sofrendo, a mulher, mesmo sendo agredida, ela tem que ficar ali naquele relacionamento, porque nem a família vai auxiliá-la caso ela queira se separar. Então, a diferença está ali, está aí nesse caso. Se eu tenho escolha, é uma aprovação. E as escolhas, elas surgem na vida da gente como algo dinâmico, como algo flexível, algo que a gente escolhe ou não escolhe, algo que a gente pode fazer ou não fazer. Então, se nos encontramos numa união que está fazendo mais mal do que bem para ambas as partes, é o momento da escolha, é o momento de ver se uma saída, nesse caso, não seria melhor, mais apropriada para aquele núcleo familiar do que permanecer ali naquele sofrimento. Evidente, minha gente, que o assunto não é simples. A gente não tem esse casamento arranjado contra a vontade dos noivos. E muitas vezes cabe a gente perguntar assim, né? Mas cabe a gente perguntar assim: tudo bem, hoje em dia ninguém é obrigado a casar, as pessoas casam porque querem casar, querem constituir família, se apaixonam. Mas o que que é feito daquelas juras de amor?
de amor eterno, de paixão, de intimidade e dos ideais dessa família unida e feliz para sempre, como a gente vê nos contos de fada. O que que é feito disso? Porque todo relacionamento, quando a gente tem escolha, como é o caso nosso aqui no Brasil, no Ocidente, começa assim, com um apaixonamento, com uma idealização do outro, com um afeto muito grande, e muitas vezes, pouco tempo depois, está ali uma briga, né? Vira uma inimizade íntima, vira um clima, assim, muitas vezes de guerra. Só que reparem, isso não acontece de uma hora para outra. É um processo, né? É um processo em que a gente usa uma imagem muito apropriada aqui, que é você ter uma plantinha e esquecer de regar e de colocar os nutrientes nessa plantinha que são necessários para esse florescimento, né? Para esse desenvolvimento. E aqui, então, já que a gente entendeu essa questão do divórcio, da união antipática, numa ótica de Kardec, de Emmanuel, de Joana, eu vou trazer para ajudar a todos os casais, aqueles que estão ainda numa união em que sentem que precisam ficar nela, ou aqueles que estão começando uma vida a dois. Eu trago aqui da Joana também, do livro SOS Família, numa mensagem titulada Responsabilidade no Matrimônio. Sinais de alarme que Joana coloca para nós ficarmos atentos nas nossas relações. Então, percebam se vocês identificam na relação de vocês já alguma coisa ou várias coisas que ela lista aqui. Então, ela fala assim: que uma relação ou uma união está em perigo quando acontecem silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos, tédio inexplicável ante a presença do companheiro ou da companheira, ira, raiva disfarçada entre o casal, saturação dos temas habituais, quer dizer, as pessoas não conversam mais, fugindo para leitura de jornal, para novelas. Então, é o que o Cazuza cantou, tem uma música que ele fala solidão a dois. Então, o casal vive no mesmo espaço, mas faz coisas diferentes e em nenhum momento se conversam, nem tem nenhum tipo de intimidade. Irritabilidade quanto mais. Então, aquela pessoa que parece que está ali num estado que você encosta, a pessoa já tem uma reação desmedida. Isso também é um sinal de alarme. Desinteresse pelos problemas do outro, e não só pelos problemas, desinteresse pelas conquistas do outro, por aquilo que o outro faz. Falta de intercâmbio em termos de opiniões, né, às vezes até de opiniões relativas à criação dos filhos, por exemplo, né, um pouco faz o que você quiser, não quero me meter nisso, não quero gastar meu tempo pensando nisso. Então, a falta desse intercâmbio. E ela fala também de atritos contínuos que vão ateando fagulhas de raiva, capazes então de provocar incêndios em forma de agressão desta ou daquela maneira. Então, prestemos atenção a esses fatores, a esses elementos, repetindo aqui o livro e a mensagem, o livro SOS Família, a mensagem intitulada Responsabilidade no Matrimônio, que é a isso também que Emmanuel nos convida na mensagem Compaixão em Família, que a gente observe nessa nossa união se nós podemos ainda salvá-la, se o casal ainda pode fazer alguma coisa para retomar aquela união nos seus trilhos iniciais de tanto amor, de tanta paixão, de tanta cumplicidade. E eu trago também da psicologia alguns fatores interessantes aqui para o sucesso, né? A Joana trouxe sinais de alerta. Eu trago da psicologia fatores interessantes para o sucesso das nossas relações afetivas. Então, seria uma sensibilidade de um parceiro para com o outro, validar os sentimentos um do outro e das suas habilidades de comunicação e muitas vezes de gestão de conflito também, a compatibilidade sexual e a satisfação com a vida sexual, isso é muito importante. Claro, é um relacionamento afetivo romântico, sexo ali, Emmanuel fala isso no livro Vida e Sexo também, é um fator de equilíbrio da relação a dois muito importante. É importante fazer um registro dos momentos felizes a dois, para se lembrar como e por que se apaixonaram um dia.
Tentar eliminar do pensamento as idealizações que a gente ouve desde pequenininho, alma gêmea, tampa da panela, metade da laranja, cara metade. Isso tudo, gente, são idealizações, isso não existe. A gente escolhe conviver, a gente escolhe amar, a gente escolhe cuidar dessa plantinha que é a nossa relação. A gente escolhe, é uma escolha. E o outro é tão cheio de defeito quanto nós somos. Então não há essa coisa, agora eu me lembrei de um amigo que ele falava assim que a esposa era a cara dois terços dele, não era nem a cara metade, que ela era muito brava, né? Ele falava assim, não, ela não é a cara metade, é a minha cara dois terços. Mas na verdade isso não existe, esse tipo de idealização, que acaba levando a gente à frustração, a criar expectativas e a se frustrar. É importante também perguntar-se se, apesar das tensões na relação, existe algo que vale a pena. Então, quando alguém me procura, seja uma amiga para conversar, seja um atendimento fraterno, seja no setting terapêutico, com uma crise conjugal, é uma das primeiras coisas que eu faço. Não tem na relação algo que vale a pena? Pare e pensa. O que vale a pena hoje na relação de vocês? Porque se há algo que vale a pena, isso pode ser retomado. E tentar também uma terapia individual ou uma terapia de casal, mas antes que o casamento vá para a UTI, porque a hora que o casamento está na UTI, né, na unidade de terapia intensiva, já quase morrendo, moribundo, aí fica difícil fazer alguma coisa para salvá-lo. É, a terapia de casal ela é importante porque muitas vezes o casal está tão ativado emocionalmente, irritado, com sentimentos de raiva, de decepção, que não conseguem nem conversar. A terapia de casal permite isso, que os casais voltem a se ouvir, voltem a conversar. E a gente tem aquela coisa de sempre achar que a culpa é do outro, né? A gente não fez nada. A gente é santinho, o outro é que é culpado. A terapia, então, ela vai permitir de casal que as pessoas se escutem. Gostaria de encerrar então dizendo a você que nos ouve que, se sua união é antipática, há, portanto, muito que você pode fazer antes da decisão pelo divórcio. E para os que estão vivendo as alegrias da vida a dois, navegando nessas águas serenas do amor, que não abandonem o investimento emocional na conjugalidade. Casamento é um projeto como qualquer projeto, a gente precisa investir, a gente precisa avaliar, a gente precisa gostar do nosso projeto e investir as nossas melhores energias nele. E é isso que eu desejo a vocês, que todos evoluam de uma união antipática ou para uma separação harmônica, como nos lembra Joana bellissimamente, ou para uma outra união em que haja mais amor, mais afeto, mais compreensão. E que Jesus, queridos irmãos e irmãs, nos abençoe sempre na melhor decisão. Nós agradecemos a nossa irmã de Ideal Espírita, Tânia Wilson, por atender-nos prontamente, carinhosamente ao nosso convite. Agradecemos a todos vocês que nos assistem. Principalmente agradecemos a Tânia por nos trazer essas reflexões tão claras, tão consistentes, tão importantes nos nossos dias de hoje, né? Com certeza veio aliviar e trazer o conhecimento, aliviando o coração aflito de muitas pessoas. E nós lembramos que, se vocês gostaram da nossa reunião, que não esqueçam de dar o like no final e marcar o sininho. E convidá-los também para a próxima segunda-feira estarem novamente conosco, quando teremos um tema de estudo no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então, com a nossa prece, encerrar a reunião de hoje. Lembrando novamente a figura de Jesus, nos, nos levando o nosso pensamento e procurando então fazer a nossa oração. Querido Mestre Jesus e amigos da espiritualidade que nos acompanham, agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de aqui estarmos, relembrando os teus ensinos, através desses esclarecimentos também que a doutrina espírita nos sobre os problemas do nosso dia a dia, a melhor maneira de enfrentá-los dentro do que está de acordo com as tuas leis, Senhor, com as leis de Deus. Abençoa a todos nós, abençoa a nossa companheira Tânia, que nos trouxe essas reflexões tão importantes,
a todos que assistem neste momento e que ainda vão assistir mais tarde. E que seja então em teu nome, Senhor, em nome de todos os benfeitores, de nossos benfeitores espirituais, nossos guias, e sobretudo em nome de Deus, que possamos encerrar a reunião desta hora, dando graças a Deus e desejando muita paz a todos.